A graça e a paz do Senhor Jesus. Aleluias! Amados, nós estamos nesta noite começando uma nova série de estudos. Nós vamos estar estudando sobre Romanos e o Senhor há de nos abençoar. Estamos no centro da vontade de Deus e vamos clamar a Deus que realmente nós estejamos sendo movidos pelo Espírito Santo, amém? Trabalhados pelo Senhor. Vamos consagrar ao Senhor esta noite, para que Ele possa trabalhar, ensinar o nosso espírito, amém? A fazer a sua vontade, amém? Plantar em nós fé, plantar em nós discernimento, um coração verdadeiramente entregue a Ele. Então vamos estar orando agora. Senhor, em nome de Jesus Cristo, abençoa, Pai, tudo que vai acontecer nesta noite, Senhor. Ó Pai, a palavra do Leandro, do nosso amado diácono Jonas, Senhor Deus, e dos estudos, dos louvores, das orações, tudo está consagrado a Ti, Espírito Santo. Faça a Tua vontade, boa, perfeita e agradável na vida de cada um dos nossos amados. Desperta em cada casa, Pai, os Teus servos, aqueles que o Senhor escolheu para estarem participando, Senhor Deus, deste estudo, para que sejam alimentados verdadeiramente pelo Senhor, Pai. Nós confiamos em Ti e nós te agradecemos desde já pela Tua vitória nas nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Amém, amados. Uma noite, então, de bênção para nós. Estamos começando Bíblia em Casa desta segunda-feira. Para a glória do Senhor. Amém, amém. Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu trago o texto para a reflexão dos irmãos, Josué, capítulo 4, a partir do versículo 5, que diz assim: Passai adiante da arca do Senhor vosso Deus, ao meio do Jordão, e cada um levante sobre o ombro uma pedra, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isto seja por sinal entre vós, e quando vossos filhos no futuro perguntarem, dizendo: Que vos significam estas pedras? Então lhes direis que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor. Em passando ela, foram as águas do Jordão cortadas. Essas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Amém. Meus irmãos, essa passagem se refere ao momento em que os israelitas eles atravessaram o Rio Jordão a seco. O nosso Deus ele fez um grande milagre, de secar o Rio Jordão para que eles atravessassem a seco em direção à conquista da terra prometida, a terra de Canaã. E Deus deu a orientação a eles para que eles fizessem um memorial, para que eles sempre se lembrassem, as gerações futuras se lembrassem dessa grande vitória que o Senhor deu ao seu povo. Em outro momento também nós vemos que Deus estabeleceu outro memorial, quando o povo de Deus saiu, foi liberto da escravidão do Egito. Então Deus estabeleceu a Páscoa, para que as gerações futuras sempre se lembrassem da vitória, da libertação do Egito. E com isso, as pessoas, o povo de Deus, não lembrava, não tinha a memória da escravidão, do jugo ali no Egito, mas trazia a memória sempre a celebração, a vitória da libertação, ao invés de lembrar da escravidão. Então, trazendo para os nossos dias, meus irmãos, nós vemos que Deus é um Deus de memoriais e a importância que tem para as nossas vidas de sempre lembrarmos das vitórias passadas, das bênçãos, daquilo que o Senhor já fez pelas nossas vidas. Assim como Ele estabelecia para o povo de Deus, estabeleceu festas também para celebrarem, como memoriais também. O Senhor estabeleceu a ceia, a Santa Ceia, como um memorial de Cristo para as nossas vidas. Nós também precisamos trazer à nossa memória sempre aquilo que Deus fez por nós. Nossa alma, muitas vezes, ela tende a lembrar de coisas ruins que aconteceram no passado. Mas Deus, Ele quer que a gente lembre das vitórias. Ele quer que a gente celebre as vitórias. Amém? Aqui em casa, minha esposa teve a ideia, a partir do ano passado, de fazermos um pote em que nós colocamos todos os nossos agradecimentos durante o ano, todas as nossas respostas de orações, bênçãos, livramentos, tudo aquilo que Deus faz por nós, e a gente vai colocando ali.
né, nesse pote. E no final do ano a gente coloca, né, os papeizinhos na árvore de Natal, e na ceia de Natal, então, no culto que nós fazemos, a gente lembra de tudo aquilo que Deus fez durante o ano. É uma forma de agradecimento, né, a Deus. Isso agrada ao nosso Deus. Temos lembrar daquilo que Ele faz, das coisas pequenas e coisas grandes. E para agradecer, né, temos um coração grato e celebrar, né, trazer à nossa memória as vitórias que Ele nos dá. Amém? Vamos orar nesse sentido então, meus irmãos, e agradecer ao Senhor pelas grandes vitórias que Ele nos dá. Senhor, meu Pai, te agradecemos, te louvamos, Pai, porque o Senhor tem nos ajudado até aqui, grandes bênçãos o Senhor tem nos dado e precisamos sempre trazer à nossa memória, precisamos sempre te agradecer, que o Senhor nos ajude a não lembrarmos de coisas ruins do passado, mas lembrarmos, Senhor, das vitórias, lembrarmos dos marcos, lembrarmos das bênçãos que o Senhor nos deu durante toda a nossa vida, Senhor. Receba o nosso louvor, a nossa gratidão nesse momento, Pai. É o que eu lhe peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, amados. A paz do Senhor. Eu quero agradecer a bênção de estar participando do Bíblia em Casa. Gostaria de compartilhar com os amados uma parte da palavra de Deus que Deus falou no meu coração. Lá em Mateus 8,10 está escrito: ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Ele estava se referindo justamente àquele episódio da cura de um criado do centurião, onde este centurião reconheceu o senhorio de Jesus, né? Coisa rara naquele momento, porque havia aquele orgulho, né, dos judeus de não reconhecer, inclusive alguns fatos de que eles estavam presos, né? Como nós inclusive fomos ministrados recentemente a respeito de confiança, né? Ele confiava que Jesus podia fazer. E Jesus se surpreendeu com isso. Poucas vezes Jesus se surpreende, né, com o ser humano, porque ele já espera, ele sabe o que vem, né, o que vai acontecer. Mas nesse caso, ele ficou surpreso porque ele não esperava tanta fé daquele homem, né? E muitas vezes, Jesus poderia ficar simplesmente repetindo a fé de Abraão, né, que é o pai da fé, né? Repetir que ele já deu dons aos homens, né? Está lá em Coríntios 12, né? 1 Coríntios 12, 9. Ele vai dizer que a fé é um dom. E aquela mulher cananeia, lá em Mateus 15, versículo 28 também, Jesus ficou surpreso com ela, né? Disse para ela: mulher, grande é a sua fé, a sua filha será curada, está curada, né? Pela sua fé. Porque ele se surpreendeu com aquela fé daquela mulher cananeia também, porque a filha estava precisando daquela bênção e foi receber, e Deus deu aquela bênção para ela, Jesus deu aquela bênção para ela. E muitas vezes Deus quer testar nossa fé. A gente não pode ficar repetindo a fé dos outros. A fé é um dom de Deus para nós. Então nós temos que expressar a nossa fé. Nós não podemos ficar repetindo a fé do pastor X, Y, Z. A fé de um pregador X, Y, Z. A situação que já passou. Mas nós precisamos ter essa certeza dentro de nós, essa confiança. Eu lembro muito do Diácono Aquino, né? Que ele citava muito isso. A fé é uma confiança, né? Eu convivi muito com ele, né? Muito próximo, que a gente dava escola bíblica junto, e isso foi marcante para mim, porque ele sempre frisava isso. A fé é confiança. E hoje, realmente, nós fomos ministrados pelo pastor Demar também, que realmente a fé é uma confiança que é que você crê, né? É o que Jesus disse, né? Não temas, crê somente. Ou seja, é a expressão da sua crença. Em que você crê? Eu sei em quem tenho crido. Então, se eu sei em quem tenho crido, ele é poderoso para fazer, é esse que eu vou continuar crendo. Eu vou permanecer crendo. Amém, meus amados? É só para despertar em nós, para a gente mostrar para Deus, mostrar para Jesus a nossa fé nas situações que ele nos coloca, muitas vezes, diante de cada dia, né? Ele renova a misericórdia sobre nós a cada dia, para justamente nós expressarmos a nossa fé nele. Amados, Deus abençoe. Amém? Vamos orar.
Poderoso Deus e amado Pai, em nome de Jesus te louvamos, Senhor. Te agradecemos, Pai amado, por essa oportunidade de estarmos na tua presença, Pai amado. Pedimos a tua bênção sobre cada vida, Senhor. Ô meu Pai, muito obrigado pelo pastor Demar, sua família, que tem ministrado às segundas-feiras, Pai, pelo Bíblia em Casa. Te agradecemos por essa família abençoada, te agradecemos pelo teu servo que tem se dedicado à sua obra, te agradecemos pela Nova Jerusalém, a vida do pastor Samuel, pastora Denise, pastor Manuel, pastora Vera, todos os outros pastores, obreiros na tua casa, todas as famílias. Alcança os irmãos que estão, Pai amado, precisando de uma bênção de cura. Alcança cada vida, Pai. Obrigado pela minha família, minha esposa, minhas filhas, meus genros, netos. Te agradecemos, Pai. Ô Senhor, como temos para agradecer. Muito obrigado pela tua misericórdia sobre nós. Abençoa cada vida, cada irmão que tem participado também, Senhor, do Bíblia em Casa. Entregamos tudo nas suas mãos. Seja feita a tua vontade. Que a nossa fé te agrade a cada dia, Senhor. A tua palavra diz, Pai amado, certa vez os discípulos perguntaram: aumenta, Senhor, a nossa fé. Por isso, Pai, pedimos a tua bênção também sobre a nossa fé, que nós possamos expressá-la a cada momento. Te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Deus abençoe, meus amados. Amém. Digno de glória,
tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Os filhos se abalam, os pobres se curvam, as bocas se abrem. Jesus é o Rei. As mãos se levantam para dizer que tu és o Rei. Aleluia. Dizer que tu és o Senhor. Para dizer, aleluia, Jesus, aleluia. Para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, amor e misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, amor e misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Aleluia. Aleluia, Jesus, glória a Deus, aleluia. Jesus é o Senhor. Aleluia, Aleluia. glória ao teu nome, Jesus, aleluia. Oh, Santo Deus, aleluia, Jesus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus, aleluia, aleluia, Jesus. Aleluia, Pai. Amém, Jesus. Amados, glória a Deus. Nós vamos estar hoje então estudando Romanos, amém? É uma carta de Paulo maravilhosa, ela traz muitos ensinamentos profundos para nós. Na verdade, o tema de Romanos, ele vai bem fundo, não há nenhum estudo mais profundo sobre o pecado e a graça, não há nada tão completo quanto Romanos. E nós vamos estar, irmãos, hoje aqui aproveitando que nós já aprendemos no estudo aos Efésios sobre a questão de haver na igreja, no começo, a igreja primitiva, a igreja do comecinho, ela era uma igreja formada por judeus convertidos e gentios convertidos, né? Imagina a situação, nós vemos judeus que só acreditavam num único Deus, mas tinham que entender que esse Deus era Pai, Filho e Espírito Santo. Então, agora eles tinham o conhecimento, eles tinham aceitado Jesus como Salvador, tinham experimentado o Espírito Santo batizando o seu coração e estavam jogando por terra todo o seu ritualismo, né? A importância dos rituais, mas eles carregavam com eles uma coisa preciosa, que era o conhecimento do Velho Testamento. As profecias, né? As promessas de Deus, eles tinham com eles isso. Já os gentios eram livres dessa carga de circuncisão, de sacrifício, mas tinham, por outro lado, um ambiente muito promíscuo, né? Eles eram politeístas, eles não tinham um único Deus, os deuses misturados e tal, e agora aceitam Jesus e entendem que Deus é o único Deus, Deus trino, mas o único Deus. Então eles precisavam agora se quebrantar diante desse Deus, entender que ele era o criador e o sustentador da sua vida, e que precisavam ter uma vida santa, né? Aproveitando todo o ensinamento do Velho Testamento, de Deus, dos 10 mandamentos, de tudo que Deus tinha ensinado para eles, eles precisavam viver isso. Bom, então nós vemos o seguinte: Paulo era o apóstolo separado por Deus para os gentios, um homem muito especial porque ele era um judeu, muito judeu, fariseu, né? E ao mesmo tempo também ele conhecia profundamente a cultura grega, a cultura do mundo todo, né? Ele era um homem bastante letrado nisso. Então Deus o separou para encher do seu Espírito Santo e o capacitar a ser apóstolo aos gentios, né? Havia os apóstolos em Jerusalém que, vamos dizer assim, pastoreavam a igreja de Jerusalém, formada principalmente por judeus salvos, né? E havia Paulo pregando o evangelho e sendo apóstolo para os gentios.
Vamos ver então o início de Romanos. Abre aí, Romanos capítulo 1, vamos começar do verso 1, amém? Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, que ele no passado prometeu por meio dos seus profetas nas sagradas escrituras. Ele está lembrando para os romanos que havia promessa no Velho Testamento. Este evangelho diz respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, né, o Messias prometido no Velho Testamento. E foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por meio dele viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome para a obediência da fé entre todos os gentios. Ele era apóstolo aos gentios. Entre esses gentios, né, entre esses se encontram também vocês, que foram chamados para pertencerem a Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estão em Roma, chamados para ser santos, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Então, a gente vê que a igreja de Roma era uma igreja formada principalmente por gentios salvos, né? E os judeus salvos, o que tinha acontecido com eles? Certamente foram os primeiros que levaram a palavra ali para Roma, né? Os primeiros convertidos foram por conta dessa pregação de judeus salvos, né? Que se espalharam pelo mundo levando, ou prosélitos do judaísmo salvos que levaram o evangelho. Mas aqui a gente vê que a igreja era formada por gentios. A gente vai entender isso, irmãos, lendo Atos 18, a partir do verso 1, Paulo aqui. Depois disso, deixando Atenas, Paulo foi a Corinto. Lá encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália com Priscila, sua mulher. Áquila e Priscila. Porque o imperador Cláudio havia decretado que todos os judeus deviam sair de Roma. Então, veja bem, todos os judeus saíram de Roma. E, no caso, Áquila e Priscila foram para Corinto, né? Paulo depois pega Áquila e Priscila, leva para Éfeso e tal. Mas a gente vai ver que depois da morte de Cláudio, então, mais para frente a gente vai entender que os judeus voltam para Roma, aqueles irmãos judeus da igreja de Roma. No entanto, lá em Roma ficaram os irmãos gentios salvos, amém? Lá em Romanos 16, a gente vê que Áquila e Priscila voltam, por quê? Paulo, quando termina a carta aos Romanos, a Priscila e Áquila já estavam em Roma. Fala aqui, saúdem Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo. Estou em Romanos 16, 3. Saúdem Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça, e isto lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Então, a gente vê que Roma era uma igreja que tinha essa característica, né? Os judeus que saíram, voltaram, mas já havia uma liderança gentílica naquela igreja. Então, Paulo está escrevendo para os gentios convertidos, mas está, não sei se vocês perceberam, mas está mencionando os profetas nas Sagradas Escrituras. Os judeus já tinham trazido, né, a Septuaginta para eles ali, né, que foi a tradução do hebraico para o grego. Então, eles liam o Velho Testamento em grego, né? Já tinham trazido a Septuaginta, eles estudavam os profetas do Velho Testamento, né? Pedro, quando prega no Pentecostes, ele usa textos da Septuaginta, tanto de Joel quanto de Salmos, né? A gente vê que, então, eles conheciam bem o Velho Testamento, e Paulo está mencionando a importância disso, falando que Jesus foi da descendência de Davi, ou seja, vocês são gentios, mas não esqueçam da base, né? A base é aquela que veio lá de Jerusalém, né? A base é aquela que vem das Sagradas Escrituras do Velho Testamento, que não foram abandonadas, né? Não, vocês não têm que se circuncidar, vocês não têm que fazer sacrifícios, mas isso já passou. Os próprios judeus que se convertem agora, os judeus messiânicos, não fazem mais isso, né? Eles agora eles guardam a lei de Moisés, mas de outra forma, né? A forma que Jesus veio e completou a lei, né? Ele veio para cumprir a lei e cumpriu a lei, né? Então, ele foi o sacrifício vivo de Deus. Bom, posicionados aqui, irmãos, sobre quem é
o público, né, de Roma que está recebendo a carta, a gente vai entender a partir do versículo 8, né? Em primeiro lugar, por meio de Jesus Cristo, dou graças ao meu Deus por todos vocês, porque a fé que vocês têm é proclamada no mundo inteiro. A fé que vocês têm é proclamada no mundo inteiro. Pois o Deus a quem sirvo em meu espírito no evangelho de seu Filho é minha testemunha de como nunca deixo de fazer menção de vocês em todas as minhas orações, pedindo que em algum momento, pela vontade de Deus, surja uma oportunidade de visitá-los. Paulo nunca tinha ido a Roma, como também não foi a Colossos, né? No caso, ele evangelizava pessoas que iam e pregavam lá, né? Ou então ele tinha conhecidos como Priscila e Áquila nesta igreja, né? Mas interessante, ele começa a carta fazendo oração de agradecimento. Nós que já estudamos Efésios, vamos lá em Efésios 5:20, né? Gálatas, Efésios 5:20, fala, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E Paulo começa, por meio de Jesus Cristo, dou graças ao meu Deus por vocês. Amém? Então, sempre lembrando de dar graças por tudo. Nós vemos hoje o testemunho do nosso amado irmão, falando sobre a importância que ele e a sua esposa descobriram em dar graças por tudo que Deus faz, né? Isso agrada a Deus, isso é agradável a Deus. Essa já é uma lição para nós aqui, né? Para a nossa vida prática de hoje. Sermos agradecidos, isso é o começo da nossa oração. E depois lembrarmos de orar sempre. Paulo não parava de fazer menção. Colossenses 2, a gente vai ver o mesmo esforço de Paulo. Colossenses 2, versículo 1. Quero que saibam quão grande tem sido a nossa luta por vocês, pelos que moram em Laodiceia e por muitos outros que não me viram face a face. Que luta é essa? Luta em oração. Amém? Então, ser um intercessor, esse é o ministério de todos nós. Amém? Você sempre tem o ministério da intercessão. Amém? Isso é importante. E aqui ele falou que os gentios foram chamados para ser santos, né? Então, é uma nova vida. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo na vida deles. Amém? Quando ele segue a sua carta, né? Ele, lá no versículo 16, ele menciona, pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Todos, judeus e gentios, todos. Então, isso tem que estar no nosso coração. Não existe separação, não tem melhor ou pior. Nós já vimos isso em Efésios, né? O muro da separação caiu e... Então, se você não pegou Efésios, volta lá, estuda isso aí para você entender bem. Mas veja bem, o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, porque foi ali que começou o evangelho, né? E o Velho Testamento serve de base para você entender as promessas que levam ao Messias, né? E também do grego. Então, primeiro do judeu e também do grego. Isso também tem um significado. Os judeus que voltam para Roma encontram a igreja agora sob uma liderança gentílica, mas não devem ser desprezados, né? Eles têm coisas para ensinar do seu conhecimento do Velho Testamento, né? E aqui Paulo ainda menciona, porque a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Isso é Abacuque 2,4, né? O justo viverá pela fé. Então, ele está citando aqui Abacuque. Bom, e aí começa o tema da carta de Paulo mesmo, né? Ele preparou o ambiente, né, para agora começar o tema. O tema que nós falamos é o pecado e a graça, né? Nós vamos estudar profundamente isso, vamos entender profundamente a importância desse estudo, amém? Então, a gente vê aqui o seguinte, a ira de Deus, veja bem, ele começa aqui no versículo 18 agora. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio da sua injustiça suprimem a verdade. A injustiça suprimindo a verdade, é o que nós vemos hoje. Pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou.
Então, mesmo não tendo o Velho Testamento para mencionar Deus para eles, ele diz aqui que Deus se manifestou, porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Então, olha a natureza que você sabe que Deus criou isso. É impossível você negar Deus, né? O que existe é a iniquidade, a injustiça, a mentira tentando tirar a verdade de campo, né? Quando você comete pecados, você tenta se esconder de Deus, e aí você pode usar alguns argumentos. Deus não existe. Mas aqui está provando, olha o céu que você vai ver que Deus existe, né? Eu vi um físico falando que a chance de ter havido uma explosão e ter ficado tudo tão organizado assim, os planetas girando de forma tão perfeita e tudo certinho, seria a mesma de haver um furacão em cima de um monte de lixo, um lixão, vem um furacão e dali se forma um Boeing 747 prontinho para voar, né? Seria impossível você imaginar que toda essa ordem, né, inclusive físicos como Isaac Newton, que era evangélico, né, não aceitavam a ideia de que toda essa ordem viesse do caos. Não existe isso. Então, o fato é que existe uma revelação geral para todos os homens. Deus se revelou pela própria natureza. O Salmo 19, né, diz: os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Você olha o céu, você vê o mundo, você vê as coisas e você vê que Deus existe, né? E se Deus existe, ele criou com tanta perfeição, ele tem uma participação ativa nessa criação, então você não pode se esconder dele, né? As pessoas são levadas pelo inimigo a dizer que Deus não existe, ou que Deus não está vendo nada. Você pode fazer o pecado que quiser, que Deus não está nem aí. Mas isso não pode ser encarado assim se você for uma pessoa com o mínimo de inteligência, o mínimo de verdade na sua vida, né? Tem que haver uma operação do erro muito grande, da mentira muito forte, para você desacreditar na verdade manifesta na criação, né? Então aqui ele fala: os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis, porque, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, né? Não há perdão se você nega que Deus possa atuar na sua vida, né? Se você não deixa que o Espírito Santo atue na sua vida, que chance você tem, né? Não tem chance para você. Não há perdão, é indesculpável você não deixar Deus atuar na sua vida. Tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios e o coração insensato deles se obscureceu. O seu raciocínio se tornou nulo, né? Você tem que ter mais fé para acreditar que Deus não existe do que para acreditar que Deus existe, que é o óbvio, né? Os céus declaram a glória de Deus, mas o entendimento deles ficou nulo, né? Eles são mentirosos, porque mentem para si próprios, né? É coisa do pecado. O pecado torna o homem cego, né? Ele se esconde de Deus, né? Desde o começo, Adão, quando pecou, ele imaginou que Deus pudesse não ver onde ele estava, né? Então eu vou me esconder de Deus, né? É mais ou menos o mesmo pensamento. Eu vou fazer de conta que Deus não existe e aí eu posso cometer pecados. Nós temos que estar sempre voltados para a verdade, porque o pecado é uma vergonha, né? Ele humilha, mas ele engana também, ele torna a pessoa cega. Por isso Deus os entregou à impureza, pelo desejo do coração deles, para desonrarem o seu corpo entre si. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, né? Os egípcios tinham o deus besouro, o deus vaca, o deus sapo, qualquer coisa o diabo punha para transformar a glória de Deus na glória de um bezerro de ouro, por exemplo, né? Uma coisa inacreditável que o próprio povo de Deus foi nesse rumo, né? Aí ele fala sobre o homossexualismo, ele fala da mesma forma também os homens, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente
em sua sensualidade, cometendo indecência, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável. Né? Quando você tira Deus da equação, não fecha mais, a conta não fecha mais. Né? Se você não acreditar em Deus, a sua vida não tem sentido. Você não tem um futuro para você se encontrar com Deus, você não tem um juiz eterno, você não tem nada, né? Você não tem propósito na vida. Você vai levando a sua vida, né? Comamos e bebamos que amanhã morreremos, é o que fala lá, né? Então, o que aconteceu aqui? Para praticarem coisas que não convêm. Então, você fica sem barreiras para fazer o que não presta. Satanás leva os seus seguidores a achar que tudo é normal, assassinato, prostituição, roubo, tudo faz parte da vida. Você não tem que dar contas a ninguém, né? Então, se você não tem esse Deus, você não tem nada na vida, né? Você não tem valor também, né? Você começa, quando você perde Deus, você perde o valor de um ser humano. Você não tem mais propósito, não tem mais dignidade humana, né? E aqui então o homem se tornou cheio de todo tipo de injustiça, perversidade, avareza, maldade, inveja, homicídio, discórdia, engano, malícia, difamador, caluniador, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores de males. O homem é capaz de inventar maldades, né? Desobedientes aos pais, insensatos, desleais, sem afeição natural e sem misericórdia. Embora conheçam a sentença de Deus de que os que praticam tais coisas são passíveis de morte. Interessante, ele está dizendo que o homem sabe que está errado, né? Lá em Romanos 2 a gente vai ver sobre isso, a consciência humana, né? A pessoa pode tudo, né? Eu não sei o nome que se usa hoje, mas antigamente dizia ninguém é de ninguém, ou bicho solto, qualquer coisa assim. Não tem mais nada que te prenda. Então, você pode fumar, mas quem fuma sabe que está fazendo mal. Você pode beber até destruir o seu fígado, mas você sabe que está sendo um tolo, né? Você pode destruir a sua família através de relacionamentos que não deveria ter, mas você sabe que está errado. A consciência que Deus colocou no homem no começo funciona. E aqui fala, embora conheçam a sentença de Deus, eles conhecem a sentença de Deus, lá no fundo, essa é uma forma de você pregar o evangelho para as pessoas, né? Você pode dizer, elas perderam toda a noção do que é bom e do que é mal. Não. Deus colocou a consciência no homem, né? De que os que praticam tais coisas são passíveis de morte, eles não somente as fazem, mas também aprovam os que as praticam, né? Nós terminamos aqui o capítulo 1 vendo o seguinte, que você praticar um erro é uma coisa que você sabe que está errado. Você se esconde de Deus. Assim como Adão, quando cometeu o erro, tentou se esquivar de Deus, né? A gente vê Jesus falando para Nicodemos, né? Que quem pratica boas obras se achega para a luz, mas quem está fazendo coisas erradas se afasta. Vamos ver isso aqui? João capítulo 3, né? João capítulo 3, a gente vê a gente vê porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Presta atenção, então, quando você
está praticando obras más, você não quer se chegar para a verdade, você não quer a verdade, porque ela vai mostrar o seu erro, né? vai te acusar, né? A tua consciência, você quer apagar a sua consciência, você quer amortecer. Não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então, existe essa dicotomia. E a gente viu aqui que as pessoas do mundo estão sendo levadas pelo inimigo para o engano. E cada vez mais elas cometem pecados. Agora, uma palavra para nós aqui. Não somente as fazem, mas também aprovam os que a praticam. É um pouco mais difícil. Você e eu precisamos vigiar isso. A gente precisa se posicionar contra as coisas erradas, né? A gente precisa, como homens de Deus, como mulheres de Deus, aí precisamos nos posicionar. Quantas vezes nós nos colocamos numa posição confortável de retaguarda, deixamos as pessoas fazerem as coisas erradas sem demonstrar a desaprovação de Deus sobre aquilo, né? Isso é pecado também. Ele fala aqui, também aprovam os que a praticam. Então, essa palavra cai para aquele que não está fazendo nada errado, mas está aprovando, né? E a gente hoje, irmãos, vai parar no capítulo 1, mas o mais importante de Romanos é que nós estejamos com o nosso coração aberto para deixar uma compreensão muito mais profunda do que é o pecado. Isso nos traz a lembrança sempre o tremendo amor de Deus, porque todos nós estávamos nesse grupo, né? Todos nós. Se você vai vendo mais para frente, lá em Romanos 3 ele fala, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, né? Então, ele fala que os que têm lei, pela lei são condenados, ou seja, os judeus que não aceitam Jesus como Salvador, eles são condenados, porque a própria lei mostra que eles estão errados. E os que não têm lei também são condenados, porque a sua própria consciência os acusa. Mas nós saímos dessa, né? Nós saímos dessa condição de perdição, estamos na condição de salvação, de graça, né? E aqui então nós voltamos ao início. Todos os amados de Deus, chamados para ser santos. Aleluia, né? O Senhor nos chamou para ser santos. A salvação nos trouxe duas bênçãos ao mesmo tempo. Nos trouxe o perdão do pecado para que nós fiquemos livres da condenação eterna e nos trouxe o poder contra o pecado. Nós já não somos mais escravos do pecado. Vamos ver lá em Romanos também, Romanos lá para frente, 6,14, né, fala isso, né? Então, tudo sobre pecado e sobre o nosso posicionamento de vitória sobre o pecado está em Romanos. Vai ser um estudo muito importante para te dar base, para você pregar o Evangelho, para você entender o Evangelho, amém? Para você dar graças a Deus pela poderosa salvação, né? Pela maravilhosa graça que trouxe a vida para você, amém? Nós vamos estar agora orando, agradecendo a Deus, porque o Senhor nos tem chamado, né? Para esse Evangelho que ele diz, é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém. E nós estamos aqui, do judeu e do gentio. Nós, gentios salvos, estamos em pé de igualdade com Abraão. Vamos estar no céu, sentados na mesma mesa. Amém? E nós estamos todos salvos pelo Senhor Jesus. Vamos agradecer então. Senhor, nós te amamos, nós te agradecemos porque o teu Espírito Santo, ó Pai, nos capacitou a entender, Senhor Deus, a profundidade desse estudo de Romanos. Ajuda-nos, Senhor Deus, a podermos caminhar no conhecimento da graça do Senhor e que nós possamos dia a dia te louvar mais, porque, Senhor Deus, entendemos o peso do pecado e entendemos, ó Pai, o poder da graça. Ó Pai, maravilhosa graça do Senhor que nos fez nova criatura em Ti, chamados agora para sermos santos. Derrama essa santidade em nossa vida e temos uma posição corajosa de enfrentar o pecado, de denunciar o pecado, Senhor Deus, e de pregar que Jesus Cristo veio para salvar todo aquele que crê. Ó Pai, todo aquele que o receber será salvo. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Amém, amados. Vamos ainda estar adorando ao Senhor com um cântico
E se Deus permitir, na segunda-feira que vem a gente vai dar continuidade ao estudo de Romanos. Amém? Deus os abençoe poderosamente. Amém. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, é hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Ele na frente, abrindo os caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos, correndo aos anjos pra contigo estar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha, faz que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Pega suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. A gente precisa entender o que Deus está falando. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai à frente, abrindo os caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos, correndo aos anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha, pois que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Pega suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 aleluia, com muito louvor, 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 com muito louvor. Amém, meus irmãos. Só Deus sabe o dia que você teve hoje, só Deus sabe aquilo que você está passando na sua vida. Para algumas pessoas pode ser que seja uma fase ruim,
um momento difícil na sua vida, para outros pode ter sido apenas um dia em que você não encontrou exatamente aquilo que você esperava, mas saiba que em todas as circunstâncias, em todos os momentos, sejam os problemas pequenos ou grandes, a gente pode sempre lembrar daquilo que esse louvor está falando. Que a gente louvar ao Senhor é um privilégio que a gente tem em todo momento. A gente tem a honra de poder ter o Senhor ao nosso alcance direto, independente de como a gente se sente, porque Ele continua sendo o mesmo em todas essas circunstâncias. Aleluia. Então, que você possa cantar na sua vida, seja você num momento bom, até no momento de alegria, realmente, no momento em que é propício você louvar, ou no momento em que não seria tão fácil louvar assim, que você possa louvar o Senhor, você possa confiar nele e deixar a alegria dele ser a sua força. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Aleluia. Com muito louvor, com muito louvor. Jesus, aleluia. Oh, amém, Senhor, amém. Aleluia. A alegria do Senhor é a tua força em todo e qualquer momento. Aleluia. E o Senhor está no controle de tudo. Aleluia. Ele continua no controle de tudo. Aleluia. Por isso você pode adorá-lo em todo o tempo, porque ele é digno de ser adorado. Vamos terminar com essa oração, amém? Amém. Senhor, nós te amamos, nós te agradecemos, porque um dia o Senhor nos tirou do reino das trevas e nos transportou para o reino do Filho do teu amor. Somos teus filhos agora. A nossa alegria contigo não é uma alegria momentânea, não é uma vitória apenas, mas é uma vitória eterna, Senhor Deus, é uma vida eterna. Ó meu Deus, e sabemos que o Senhor tem cuidado de cada um dos teus servos em todos os momentos, Pai. Por isso, Pai, atende agora, Senhor Deus, a oração de cada um. Sim, Que cada um saiba que o Senhor está trabalhando por ele. Amém. Oh, meu Deus. Amém. Oh, Aleluia. nunca se viu, Pai, nunca se Aleluia. ouviu um Deus que trabalha por aqueles que Aleluia. o amam, Senhor Deus. E nós te amamos. Aleluia. Oh, Jesus, nós te agradecemos por tudo que tu tens feito e por tudo que tu farás em nossas vidas, Amém. hoje e para sempre. Amém. Aleluias. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam crescentes, abundantes, superabundantes na vida de cada um dos teus servos, a cada dia mais, em nome de Jesus. Amém, amém. 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 Deus abençoe. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus.